17 anos. Esse é o tempo que o mundo inteiro tem se perguntado o que realmente aconteceu com Madeleine McCann, naquela noite de 3 de maio de 2007 em Portugal. Já exploramos esse caso aqui no canal. Analisamos cada detalhe, cada teoria, cada possibilidade. Mas o que aconteceu na semana passada pode mudar tudo o que sabemos sobre este mistério. Pela primeira vez em quase 2 décadas, temos evidências concretas que podem finalmente revelar a verdade por trás de um dos desaparecimentos mais famosos da história. Imagine descobrir que, escondido em uma fábrica abandonada no interior da Alemanha, estava um verdadeiro arquivo do horror. Roupas de banho infantis, substâncias químicas para causar desmaios, conversas detalhadas sobre sequestros de crianças e confissões que fazem o sangue gelar. Isso não é roteiro de filme de terror. É a realidade que os investigadores acabaram de descobrir e pode ser a chave para resolver o caso Madeleine McCann de uma vez por todas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de pessoas que buscam respostas para os maiores mistérios do mundo, este é o momento perfeito para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque as próximas semanas prometem ser decisivas neste caso. Para quem acompanha o caso há anos, sabe que o desaparecimento de Madeleine McCann em 2007 continua sendo um dos enigmas mais intrigantes da criminologia moderna. A pequena de 3 anos desapareceu do apartamento onde estava de férias com os pais e irmãos gêmeos em Praia da Luz, Portugal, enquanto Kate e Gerry McCann jantavam com amigos em um restaurante a apenas 50 metros de distância. O casal tinha estabelecido um sistema de verificação, onde os adultos se revezavam para checar as crianças que dormiam no apartamento a cada 15 ou 20 minutos. Foi durante uma dessas verificações que Kate McCann descobriu que Madeleine havia desaparecido sem deixar rastros. O que se seguiu foi uma das maiores operações de busca da história recente. Milhares de pessoas se mobilizaram, a mídia internacional cobriu Carna Desenvolvimento e os pais de Madeleine se tornaram rostos conhecidos mundialmente em sua busca incansável pela filha. Cartazes com o rosto da menina e sua característica marca no olho direito foram espalhados por todo o planeta. Mas conforme os anos passaram sem respostas concretas, teorias conspiratórias começaram a surgir e até mesmo os próprios pais chegaram a ser suspeitos em alguns momentos. Durante essas quase 2 décadas, o caso gerou uma quantidade impressionante de pistas falsas e alegações duvidosas. Especialmente nos últimos anos, com o crescimento das redes sociais, dezenas de jovens mulheres loiras de olhos claros começaram a alegar serem Madeleine McCann. No TikTok, por exemplo, é possível encontrar centenas de vídeos de garotas que brincam com essa possibilidade, algumas com semelhanças físicas realmente impressionantes com as projeções de como Madeleine estaria hoje. Os comentários desses vídeos ficam repletos de pessoas genuinamente convencidas, pedindo testes de DNA e questionando por que a polícia não investiga cada uma dessas alegações. O que muitas pessoas não compreendem é quantas vezes os investigadores já passaram por esse processo. Centenas, talvez milhares de pessoas já entraram em contato com as autoridades, alegando serem Madeleine ou conhecerem seu paradeiro. Cada alegação séria foi investigada, cada semelhança física foi analisada, mas nenhuma jamais se comprovou verdadeira. O caso mais famoso recente foi o de Julia Wendell, uma jovem polonesa que ganhou atenção mundial em 2023 ao afirmar ser Madeleine McCann. Sua alegação repercutiu tanto que ela chegou a fazer exames de DNA, mas os resultados confirmaram que ela não tinha qualquer relação com a família McCann. Toda essa confusão midiática, embora compreensível dado o interesse público no caso, acabou desviando a atenção do trabalho real dos investigadores. Enquanto as redes sociais se enchiam de teorias conspiratórias e falsas alegações, os detetives continuavam seguindo pistas reais, analisando evidências concretas e construindo um caso sólido contra aquele que pode ser o verdadeiro responsável pelo desaparecimento de Madeleine. Foi em 2020 que as autoridades alemãs anunciaram oficialmente Christian Brückner como o principal suspeito no caso. Brückner, um alemão de 47 anos, já estava cumprindo pena desde 2019 em uma prisão alemã por estuprar uma americana de 72 anos em Portugal em 2005. Sua sentença de 7 anos de prisão estava programada para terminar em setembro de 2024, criando uma pressão temporal crucial para os investigadores. O histórico criminal de Brückner é extenso e perturbador, começando em 1993 com crimes sexuais contra crianças. Aos 17 anos, ele foi pego molestando uma garotinha de apenas 6 anos em um parque.
Esse foi apenas o início de uma carreira criminosa que se estenderia por décadas, sempre com foco em vítimas vulneráveis, especialmente crianças. Em 2017, Brickner foi extraditado de Portugal para a Alemanha, onde cumpriu 15 meses de prisão por abuso sexual infantil. O que é particularmente perturbador é como o sistema judiciário permitiu que ele cumprisse tão pouco tempo por crimes tão graves. Essa leniência pode ter custado caro, pois assim que saiu da prisão, ele cometeu o crime pelo qual está atualmente preso, o estupro da idosa americana. Em fevereiro de 2024, Brickner Freifan enfrentou um novo julgamento na Alemanha por 3 estupros adicionais e 2 casos de abuso sexual infantil, crimes supostamente cometidos entre 2000 e 2017. As vítimas incluíam uma mulher idosa, uma adolescente de 14 anos e uma jovem de 20 anos. Segundo os relatos do julgamento, todas teriam sido amarradas, chicoteadas e submetidas a abusos sexuais violentos. Ele também foi acusado de se expor para 2 meninas de 10 e 11 anos, demonstrando um padrão consistente de comportamento predatório. Além dos crimes sexuais, Brickner também tem condenações por tráfico de drogas, mostrando seu envolvimento em atividades criminosas diversas. Esse histórico criminal pintava o quadro de um homem extremamente perigoso, mas ainda faltavam evidências diretas ligando-o ao caso Madeleine McCann. A primeira pista significativa veio de um ex-companheiro de cela, que relatou às autoridades que Brickner havia confessado ter sequestrado uma garota quando estavam em Algarve, Portugal. Segundo esse testemunho, Brickner teria dito que tirou esta garotinha do apartamento dela de férias. Embora essa informação tenha sido repassada ao curvadeção de Screx, não era suficiente para uma condenação, pois se baseava apenas na palavra de um detento, sem evidências físicas para corroborar a alegação. Os investigadores também conseguiram posicionar Brickner geograficamente na região onde Madeleine desapareceu. Registros mostravam que ele estava vivendo em Portugal na época do desaparecimento, especificamente na área do Algarve, a poucos quilômetros de Praia da Luz. Mas presença geográfica, embora suspeita, não constituía prova de culpa. Foi então que aconteceu a descoberta que pode mudar tudo o que sabemos sobre este mistério. Na semana passada, o jornal britânico Daily Star revelou detalhes explosivos sobre evidências encontradas pela polícia alemã em uma fábrica desativada que Brickner comprou no interior da Alemanha em 2008, exatamente um ano após o desaparecimento de Madeleine. O timing dessa compra por si só já é extremamente suspeito, mas o que foi encontrado dentro da propriedade é ainda mais chocante. As evidências foram apresentadas em um documentário investigativo que causou impacto internacional. Os detalhes revelados são tão perturbadores que é difícil acreditar que tudo isso estava escondido por tantos anos, bem debaixo do nariz das autoridades. O item mais incriminador foi um disco rígido contendo extensas conversas entre Brickner e outros pedolastras através de aplicativos de mensagem criptografada. Nessas conversas, datadas principalmente de 2010, Brickner expressava fantasias detalhadas sobre sequestrar crianças e mantê-las em cativeiro por dias. Suas mensagens eram tão extremas e perturbadoras que até mesmo outros criminosos da rede pararam de se comunicar com ele, considerando suas ideias muito radicais, mesmo para os padrões deles. Em uma das conversas mais chocantes, Brickner descreve minuciosamente o uso de éter químico para sequestrar uma mãe e sua filha loira do lado de fora de uma pré-escola. Ele detalha como esperou no carro até que a mãe chegasse para buscar a criança, como usou a substância química para desmaiar ambas e como as colocou em seu veículo. A descrição é tão vívida e detalhada que os investigadores acreditam que não se trata de fantasia, mas sim de um relato real de um crime cometido. Quando ela chegou no carro com sua filhinha nos braços e abriu a porta traseira, eu já estava atrás das duas segurando um pano embebido de éter. Empurrei-o com força contra o face da mulher. No início ela resistiu, mas eu a segurei firme. A menina se sentou no carro e me observou com olhos arregalados e horrorizados. Quando tudo terminou e os 2 corpos estavam escondidos na escuridão, eu peguei minha van, carreguei minhas presas e fui embora. O relato continua com detalhes ainda mais perturbadores sobre o que aconteceu depois. Eu carreguei as duas para fora do carro, fechei as portas, levei elas para dentro de casa e pensei comigo mesmo: bem-vindos ao paraíso. Essa linguagem específica, referir-se ao local do crime como paraíso, aparece repetidamente em suas conversas online. Outra história tem semelhanças assustadoras com o caso Madeleine. Brickner descreve uma garotinha com cabelos longos e loiros, presos em tranças que balançam atrevidamente para frente e para trás, referindo-se a ela pelo nome Anel e dizendo que ela tinha 4 anos. "Eu me sinto como se estivesse no paraíso agora", escreveu ele, novamente usando a mesma linguagem característica.
O que torna essas descrições particularmente sinistras é a especificidade dos detalhes físicos. Sempre garotas loiras, sempre muito novas, sempre descritas de forma que sugere proximidade e observação prolongada. Madeleine McCann era loira, tinha 3 anos na época do desaparecimento e suas características físicas distintas foram amplamente divulgadas na mídia. Nas conversas online, Bruckner também demonstrava uma confiança perturbadora em sua capacidade de evitar consequências. Ele comentou que capturar crianças não faria diferença, porque ele sempre destruiria as evidências depois. Essa mentalidade calculista sugere alguém que havia planejado cuidadosamente suas ações e considerado como evitar detecção. Mas as conversas online eram apenas parte do horror descoberto na fábrica. O inventário físico dos itens encontrados lê como um catálogo de pesadelos. Os investigadores apreenderam 75 roupas de banho infantis, a maioria em tamanhos pequenos, adequados para crianças entre 3 e 8 anos. A quantidade específica e o foco em roupas de banho sugerem preparação meticulosa para crimes contra crianças. Também foram encontradas máscaras de diversos tipos, possivelmente usadas para ocultar identidade ou aterrorizar vítimas. Armas ilegais estavam escondidas em vários locais da propriedade, junto com produtos químicos capazes de causar perda de consciência, incluindo éter, a mesma substância que Bruckner descreveu usar em suas conversas online. A descoberta de brinquedos e várias bicicletas pequenas sugere que o local pode ter sido usado para atrair ou entreter crianças antes dos abusos. Os investigadores acreditam que a fábrica funcionava como uma espécie de centro de operações para crimes contra menores, um local isolado onde Bruckner poderia manter vítimas sem risco de descoberto. Particularmente chocante foi a descoberta de um esconderijo subterrâneo equipado com sofá, mesa de centro e outros móveis, sugerindo que o espaço foi projetado para confinamento prolongado. As autoridades também encontraram que parecia ser uma cova rasa, levantando a terrível possibilidade de que algumas vítimas possam ter sido mortas e enterradas no local. Nas paredes da fábrica foram encontradas escritas perturbadoras, incluindo a frase "Minha namorada mentiu para mim, me traiu e me ensinou a odiar". Essa mensagem pode fornecer insights sobre o estado mental de Bruckner e possíveis motivações para seus crimes. Essa descoberta na fábrica não foi a primeira vez que propriedades de Bruckner revelaram evidências de crimes contra crianças. Em 2016, buscas em outra propriedade que ele possuía revelaram cerca de 8.000 arquivos de imagens e vídeos de abuso infantil, além de vários dispositivos eletrônicos que haviam sido deliberadamente enterrados para evitar detecção. Entre essas evidências mais antigas estava um dispositivo GPS, que revelou movimentações detalhadas de Bruckner pela região do Algarve nos anos seguintes ao desaparecimento de Madeleine. Os dados mostravam que ele frequentava regularmente áreas próximas à Praia da Luz, mesmo depois que o caso ganhou atenção internacional e a região estava sob intensa vigilância policial. Também foi encontrada uma fotografia de Bruckner nu na barragem do Aradi, localizada a 56 quilômetros de onde Madeleine estava hospedada com a família. A foto foi tirada alguns meses após o desaparecimento, sugerindo que ele continuava frequentando a área mesmo depois do crime. Nos equipamentos eletrônicos recuperados mais recentemente, foram encontradas 391 fotos e 68 vídeos de pornografia infantil, incluindo material que mostra o próprio Bruckner abusando da filha de 5 anos de uma de suas ex-namoradas em um parque. Essa evidência não apenas confirma seu envolvimento direto em abuso infantil, mas também mostra a sua disposição para documentar seus crimes. A ex-namorada de Bruckner, cujo nome tem ortografia complexa e não será reproduzido aqui por questões de privacidade, forneceu aos investigadores informações cruciais sobre o comportamento dele. Ela relatou que conheceu Bruckner quando ele trabalhava em um quiosque, onde ela impressionou com um charme superficial dizendo que uma moça bonita não deveria pagar nada pelos itens que ela queria comprar. Inicialmente, o relacionamento parecia normal e ela até considerava casar-se com ele. Mas tudo mudou quando ela descobriu material de pedofilia e violência infantil no celular dele. As imagens eram principalmente de garotinhas loiras, um padrão que se repetiria em todas as evidências posteriormente descobertas pelos investigadores. Quando confrontou Bruckner sobre o material ilegal, ela foi brutalmente agredida. Ele desferiu um soco tão violento que ela ficou desaconçada por 10 minutos.
Tanto ela quanto a mãe de Bruckner relataram as agressões à polícia, levando a uma busca em seu apartamento. Foi então que Bruckner fugiu para Portugal para evitar a prisão, estabelecendo-se exatamente na região onde Madeleine McCann desapareceria meses depois. A ex-namorada também se lembra vividamente de uma festa no apartamento de Bruckner em 2014, quando o caso Madeleine surgiu naturalmente na conversa entre os convidados. Enquanto todos discutiam teorias e especulações sobre o desaparecimento, Bruckner permaneceu notavelmente silencioso, uma reação que ela considerou estranha na época. Quando questionado depois sobre seu silêncio, Bruckner fez uma declaração que agora parece extremamente incriminante. Eu sei sobre Madeleine. Eu morava na região na época. Não vou dizer mais nada. Eu não sou um cara idiota não, sou um empresário. Essa afirmação não apenas confirma que ele estava na área durante o desaparecimento, mas também sugere conhecimento específico sobre o caso que vai além do que foi divulgado publicamente. Outro incidente significativo ocorreu em 2008, quando Bruckner participou de um festival na Espanha e se envolveu em um acidente de carro. Uma testemunha deste evento relatou às autoridades que Bruckner confessou ter matado Madeleine, especificamente dizendo que ela não gritou durante o crime. Essa testemunha é considerada questionável pelos investigadores devido às circunstâncias, mas adiciona mais uma peça ao grande quebra-cabeças de evidências circunstanciais. O que torna todas essas evidências ainda mais urgentes é a situação legal atual de Bruckner. Sua sentença de 7 anos por estupro está programada para terminar em setembro de 2024, significando que, sem novas acusações, ele será libertado em breve. Os investigadores alemães estão pressionando seus contrapartes britânicos para acelerar o processo, mas construir um caso sólido leva tempo, especialmente se tratando de evidências acumuladas ao longo de 17 anos. Os policiais do Reino Unido são responsáveis pela investigação, porque Madeleine era cidadã britânica e seus pais são britânicos, embora o crime tenha ocorrido em Portugal e o suspeito esteja preso na Alemanha. Essa jurisdição internacional complexa tem criado desafios burocráticos significativos, mas também permitiu cooperação sem precedentes entre as forças policiais de 3 países. Especialistas em investigações criminais que analisaram as novas evidências comentaram que, embora extremamente suspeitas e indicativas de culpa, elas são principalmente circunstanciais. Elas estabelecem claramente que Bruckner tinha a motivação, os meios e a oportunidade para cometer o crime, mas não o conectam diretamente ao desaparecimento específico de Madeleine McCann. O padrão de comportamento é inegavelmente consistente com o crime. Um registro de abuso infantil, presença geográfica na época e local corretos, posse de equipamentos usados para sequestro e abuso e múltiplas confissões relatadas. Mas a justiça criminal exige um padrão de evidência mais alto do que coincidências suspeitas. Uma das conclusões mais trágicas que emergiu da investigação é o consenso entre os promotores de que Madeleine McCann não sobreviveu ao seu sequestro. Com 95% de certeza, eles acreditam que ela foi morta logo após ser levada do apartamento. Essa conclusão se baseia não apenas no padrão de comportamento de Bruckner, mas também na análise estatística de casos similares e na ausência completa de qualquer sinal de vida de Madeleine em 17 anos. Essa determinação, embora devastadora para qualquer esperança de que Madeleine ainda esteja viva, na verdade pode ajudar a investigação ao focar os esforços em evidências de homicídio em vez de sequestro continuado. Isso também significa que não há limitação de tempo para processar Bruckner, já que o homicídio não prescreve em maioria das jurisdições. A pressão temporal para reunir evidências suficientes antes da libertação de Bruckner criou uma atmosfera de urgência sem precedentes na investigação. Se ele for solto sem novas acusações, será muito mais difícil monitorá-lo e ele poderá potencialmente cometer novos crimes. Dado seu extenso registro de abuso infantil e a evidência de planejamento meticulado, os investigadores consideram sua libertação um risco inaceitável para a segurança pública. As descobertas recentes também levantaram questões perturbadoras sobre quantas outras vítimas Bruckner poderia ter tido ao longo dos anos. Se a fábrica abandonada realmente funcionava como um centro de operações para crimes contra crianças, é possível que várias famílias tenham perdido seus filhos para esse predador, sem nunca saber o que aconteceu com eles. Os investigadores estão agora trabalhando para conectar Bruckner a outros casos não resolvidos de desaparecimentos infantis na região, especialmente aqueles envolvendo garotas loiras pequenas.
Essa abordagem pode não apenas fornecer justiça para outras famílias, mas também estabelecer um padrão de comportamento que fortaleceria o caso contra ele no desaparecimento de Madeleine McCann. O impacto psicológico dessas revelações na família McCann não pode ser subestimado. Após 17 anos de incerteza agonizante, eles podem finalmente estar próximos de obter respostas, mesmo que essas respostas confirmem seus piores temores. Kate e Jerry McCann têm mantido esperança e determinação notáveis ao longo desses anos, nunca parando de procurar por sua filha, mesmo quando enfrentaram suspeitas públicas e escrutínio da mídia. As próximas semanas e meses serão cruciais para determinar se as evidências reunidas são suficientes para garantir uma condenação. Os investigadores continuam trabalhando para encontrar aquela peça final do quebra-cabeças que conectará definitivamente Bruckner ao desaparecimento de Madeleine McCann. Enquanto isso, o caso continua a capturar a atenção mundial, não apenas por sua natureza trágica, mas pelo que representa sobre nossa capacidade coletiva de buscar justiça mesmo décadas após um crime. O desaparecimento de Madeleine McCann tocou pessoas ao redor do mundo porque representa o medo mais primordial de qualquer pai, a perda de um filho para um predador desconhecido. Se as evidências se provarem suficientes e Christian Bruckner for finalmente condenado pelo desaparecimento de Madeleine McCann, isso não apenas trará fechamento para uma das investigações criminais mais longas da história moderna, mas também enviará uma mensagem poderosa de que nenhum crime, não importa quão bem planejado ou há quanto tempo foi cometido, está além do alcance da justiça. A tecnologia forense moderna, a cooperação internacional entre forças policiais e a persistência incansável dos investigadores podem finalmente estar convergindo para resolver um mistério que assombrou o mundo por quase 2 décadas. Para Kate e Jerry McCann, e para todos que foram tocados pela história de Madeleine, essas próximas semanas podem finalmente trazer as respostas que eles têm buscado por tanto tempo. O caso Madeleine McCann sempre foi mais do que apenas uma investigação criminal. Ele se tornou um símbolo da vulnerabilidade das crianças e da importância de nunca desistir da busca pela verdade. Se essas novas evidências levarem finalmente a uma condenação, elas também servirão como um lembrete de que a justiça, embora às vezes demore para chegar, pode prevalecer mesmo contra os crimes mais horrendos. Se você acompanhou este caso ao longo dos anos ou está descobrindo esses desenvolvimentos pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as atualizações à medida que elas acontecem. Deixe seu like se você achou essas informações importantes e comente suas teorias sobre o caso ou sugestões de outros mistérios que gostaria de ver analisados aqui. Casos como este mostram a importância de mantermos vivo a busca pela verdade, não importa quanto tempo demore para encontrá-la.